Alô você. Sou Adelante Focado. Bacana? Ih, tá cheio de gente aí hoje, né? Hoje eu tô aqui com a minha cadeirinha top, tá certo? Deixa eu acertar aqui um pouquinho pra ver se fica top. Isso. Opa, aí. Vamos lá. Rapidinho a dica, né? Sexta-feira, rapidinho. Legal? Bacana? Vou tirar aqui meu... Quando você já tem a camisa Adelante Focado. Bacana? Não importa nenhum. Quando ouve é de águia. Bacana, se liga só. Se liga só. Rapidinho a dica aqui. Saber mais direito na área. Tamo juntos. Perceba bem que o direito se preocupa, né? Ele leva em consideração a sua vontade. Perceba que a sua vontade tem que representar o que realmente você quer, né? Então, quando você chega no semáforo, você vai atravessar a rua porque essa é a sua vontade. E é isso que você está fazendo. Bacana? Então, qual a preocupação do direito? Olha, eu vou me preocupar, né, com a vontade do agente. E essa vontade tem que representar o que ele quer. Bacana? Veja bem que algumas condutas irão ocorrer que não vai decorrer da vontade do agente. Muitas das vezes, essa conduta ela vai acontecer porque era inevitável, né? A conduta não representa a vontade do agente, mas ela era inevitável. E muitas das vezes também ela vai ocorrer de forma que ela também não representa a conduta, não representa a vontade do agente, mas ela era evitável. Perceba bem que quando eu falo vontade, eu falo dolo. Então, eu vou agir, né? Muitas das vezes eu vou ter vontade de praticar algo e eu tenho até vontade de praticar algo, eu até pratico a conduta, mas essa conduta não corresponde ao que eu realmente queria. É quando, por exemplo, eu vou no estacionamento de um supermercado e levo um carro, peguei a chave lá, tinha o controle, apertei, a porta abriu, o carro era preto, igual o meu. Eu peguei e levei para casa, porque a minha vontade é levar meu carro para casa. Veja bem que eu acabei levando carro alheio. Eu levei carro alheio, eu até desenvolvi uma conduta de levar o carro, mas essa conduta representa o que eu desejava? Não representa. Então o direito fala assim, olha, você teve até vontade, mas eu vou chamar só a sua vontade de negativa. Vontade negativa. Quando você agir em erro, sobretudo na questão fática, não é isso? Erro na questão fática, eu tenho o que o direito chama de erro de tipo. O erro de tipo, né? Ele pode ser vencível ou ele pode ser invencível. Quando eu estou agindo em erro de tipo, o resultado sempre não vai ser o que eu desejava. Por exemplo, agora eu levei carro alheio para casa. Quando subtrair coisa alheia, tem um delito de furto. Legal? Mas será que, mesmo que eu desenvolvi uma conduta de dirigir, a vontade de dirigir, de levar aquele carro para casa, será que era essa vontade representa o que eu queria? Não representa. Então, eu vou chamar essa sua vontade de negativa. Bacana. Eu fui nesse mesmo supermercado e tinha um carro preto ao lado do meu. Ao lado do meu. Perceba bem que esse carro preto ao lado do meu, inclusive tinha uma propaganda política. Estava lá, né? Preso lá no carro e tal. Dava para eu ver que esse carro não era meu. Mas aí,
Por falta de cuidado, eu peguei, levei o carro. A porta abriu, levei o carro, mas dava para ver que não era meu. Inclusive o carro tinha avarias, entendeu? Eu nem bati meu carro recentemente, como é que dava para eu ver? Eu agi de forma culposa. Se eu agir de forma culposa, o resultado não é o resultado que eu queria. E essa forma culposa também, eu agi porque eu estava em erro. Beleza? Questão fática. Erro de tipo. O erro de tipo, ele pode ser vencível ou pode ser invencível. Você percebeu que no erro de tipo, sempre a minha vontade eu digo, o direito considera a minha vontade negativa? Porque, na verdade, ocorre um resultado que não representa a minha vontade real. Se o direito considera a minha vontade negativa no erro de tipo, aí vem Zaffaroni, né, grande mestre. No erro de tipo invencível, eu tenho dolo? Não. Eu tenho culpa? Também não. O erro de tipo invencível exclui o dolo e também a culpa. Erro de tipo invencível exclui o dolo e também a culpa. O dolo no erro, ele é sempre o quê? A vontade é sempre o quê no erro de tipo? A vontade é sempre o quê? Negativa. Então, toda vez que eu me encontrar em erro, a vontade é negativa. Seja num erro de tipo invencível, ou seja num erro de tipo vencível. Não é isso? Vontade negativa. Porque no erro de tipo invencível, eu estou agindo de forma culposa. No erro de tipo vencível, eu estou agindo de forma culposa. E no erro de tipo invencível, poxa, eu nem tive culpa. O carro parecia tanto comigo. Beleza? O carro parecia tanto com o meu carro, né? Então, pessoal, no erro de tipo invencível, exclui o dolo, não exclui? Sim, professor, exclui. No erro de tipo vencível, exclui o dolo também? Sim, professor, mas a gente pode responder a título de culpa se previsto em lei. Bacana, é isso aí. Por isso que o professor Eugênio Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Cara negativa do dolo por quê? Porque a vontade é negativa. Legal? O professor Eugênio Zaffaroni chama a cara negativa, chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Bacana? Então, uma dica super rápida, tá? Para você arrebentar aí na prova. E como eu jogo duro, eu vou dar outro. Porque eu jogo duro. Eu não vim para brincar. Bacana? O que é o chamado crime de jabuticaba? Não, crime jabuticaba. O que é o crime jabuticaba, candidato? Prova oral, delegado. Doutor, o que é o crime? O que é um crime jabuticaba? A jabuticaba só existe no Brasil. A tortura é um crime que ela também tem previsão em outras legislações. Bacana? Fora do Brasil. Porém, a tortura como crime próprio, não, como crime comum, tá? A tortura como crime comum, porque se você perceber, olhar lá no artigo 1º, né, inciso 1, você vai verificar lá que constitui tortura, prova, tortura, confissão, né, constranger alguém, né, mediante violência grave e ameaça, com o fim de obter o quê? Declaração, confissão, né, ou informação da vítima, não é isso que diz a lei? Veja que qualquer pessoa pode praticar esse crime. Em regra, as modalidades de torturas previstas na lei 9455/97 considerada, em regra, crime comum. Calma. E aí, algumas modalidades lá na lei, né, você tem lá como crime próprio, como, por exemplo, tortura-castigo, né? Você tem que ter o poder, guarda, autoridade sobre a pessoa, não é isso? Mas a regra é que se trata de crime comum, né? Então, a tortura, por exemplo, tortura-prova, a tortura-crime, né? A tortura discriminatória, não é isso? Tem lá, também previsto na lei. Veja que qualquer pessoa pode praticar. Nos outros países, não. Notadamente, o crime de tortura tem que ser praticado, né? Você vai verificar nas outras legislações, por autoridades públicas, não é isso?
Tortura, omissão também, um crime próprio lá, né? Quem tem o poder de apurar, né? De evitar e apurar os crimes ocorridos de tortura lá, né? Aí dá o exemplo lá do delegado e tal, mas não fica preso só isso não, hein? Que é o delegado, não. É quem tem o dever de evitar. Então aquele pai que chega e verifica a mãe torturando o filho, com a intenção de castigar e ele nada faz, ele vai responder na tortura omissão. Bacana? Só na questão de evitar. Porque a lei fala evitar e apurar. Evitar, o pai tem a obrigação? Tem. E de apurar? Não, porque quem apura crime é a polícia judiciária. Aí sim, o delegado que responde numa situação dessa, se o delegado chegar e não apurar, beleza? O delegado responde por não evitar e por não apurar. O pai não. O pai só vai responder para tortura ou omissão porque ele não evitou o ocorrido, beleza? Ele não tem que apurar porque isso aí é coisa da polícia. Tranquilo? Bacana então? Legal. Tá. Então por que crime? Por que a tortura, né? Porque a gente chama tortura de crime jabuticaba. Porque a tortura, como a modalidade de crime comum, só existe aqui no Brasil. Nos outros países, a tortura, notadamente, é crime próprio, né? Só as autoridades podem cometer o crime de tortura aí nos outros países. Bacana? E como a jabuticaba só existe no Brasil, crime de jabuticaba é aquele que só tem previsão legal aqui no Brasil. Legal? Previsão legal que eu falo em relação também a ser crime próprio, a questão de ser um crime próprio, por exemplo, tá? Então, fica aí a dica. Crime de jabuticaba e cara negativa do dolo para fechar a sexta-feira. Sou Adelante Focado. Um abraço para vocês aí, ó. Show de bola, né? Hoje eu tô aqui na minha cadeira de delegado, nem peguei aqui o código. Beleza? Tranquilo? Show de bola, então. Bacana? Vamos lá agora aí. Joga as mensagenzinhas aí. Agora pode, que aqui acabou. Vamos lá. Bom fim de semana, Carol sempre presente. Adorando as dicas. É o Luciano Carlos, deve ser. Coloca aí a unidade. Amanhã estaremos na cadeira de delegado, com certeza. Professor... garrafinha. Segura. Garrafinha, né? Garrafinha Adelante Focado. Agora a gente lançou a garrafinha carregando o delegado, beleza? No site do Saber Mais Direito, né? Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir o Saber Mais Direito aí. Top, tá? O IG, né? Saber Mais Direito. Top. Sempre dicas, ótimas dicas lá. Então, você também tem que seguir o IG de Saber Mais Direito e comprar nossa garrafinha lá no site Saber Mais Direito. Tá. Outra coisa que eu quero falar. Vou sortear também. Já vou sortear. A garrafinha eu vou sortear também. Estudando para delegado da Polícia Federal. Vai ser. Bacana. Só a camisa. Aí tem a camisa Adelante Focado. Jogando duro. Né? Lá em Pernambuco eu quero ver uma galera com essa camisa. Bacana. Falando em Pernambuco, a gente vai fazer o aulão, né? Aulão premonição. Segura um pouquinho. Aulão premonição lá em Pernambuco. Tá? A gente vai fazer o aulão lá. Tá tudo certo. Vai ser uma aula espetacular, uma aula antes da prova de delegado de Pernambuco. Eu vou entrar com a legislação extravagante. Você tem o professor Cleopas aí com processo penal, Cleopas doutorado, né? Tem doutorado. Tem o professor Bruno. Bruno tem um livro de controle de constitucionalidade e todos os delegados de polícia. Então, é delegado dando aula para futuros delegados. Bacana? Tranquilo? Tá? Delegados dando aula para futuros delegados. Bacana? Então, a gente tem esse projeto. Não só Pernambuco, a gente vai jogar duro, tá? Como em outras regiões do país também, a gente vai estar presente lá. Legal? Então, qual o nome do seu livro? Eu tenho um livro em conjunto aí com o delegado Tiago, delegado Cleopas, que vai estar presente lá no aulão. O delegado Bruno também, autor do livro, vai estar presente lá no aulão. Lúcio Valente também jogando duro, vai lá. O livro é Questões Comentadas de Delegado de Polícia. E eu tenho uma notícia boa para passar para vocês. Não sei se ainda tem. Mas na Juspódio estava disponível o livro ontem. Bacana? Entra lá no site rapidinho e compra. Porque esse livro ele estava esgotado. Legal? Então dá uma olhada lá, né? A gente trabalha lá. Eu na legislação extravagante estou trabalhando lá. Teoria da cegueira deliberada, jogando duro. A teoria do juízo aparente, que a gente trabalhou aqui na interceptação telefônica. Interceptação telefônica prospectiva. A interceptação telefônica por prospecção. E outra coisa, para quem viu o vídeo da interceptação telefônica. Tem um outro nome também, tá? Se aparecer na prova. Interceptação telefônica pré-delitual. Bacana? Legal? Delegado do Paraná na área, colega? Não deu para ler aqui. Mas bacana. Pessoal, vocês estão gostando das dicas aí, né?
está trabalhando aqui, dá um tempinho, a gente vem aqui dar uma dica, fica pensando o que você vai falar. Eu falei, não, vou falar isso aqui e tal. E a gente vai se ajudando, né? Vocês também me ajudando, passando informações aí, eu aqui passo para vocês e a gente vai aqui trocando, né? Se o prof errar aqui também é normal, né? Normal, vocês também estão estudando, errar aqui, depois dá um toque, prof, corrige ali e tal, a gente corrige aqui porque é isso, é um ajudando o outro, beleza? Exclui o quê? Não entendi. Os exemplos das aulas são bem legais, Vocês não têm noção que eu não posso falar agora, no que eu estou preparando para dar os exemplos aqui. Depois eu vou, assim, é uma coisa assim meio que uma inovação que eu criei aqui na cabeça. Semana que vem vou jogar aqui, bacana? Pessoal, então, sexta-feira, né? Tomar uma gelada, porque ninguém é de ferro. Cara positiva do CESP. Bacana então, pessoal. Outra coisa também. Aqui eu só dei um toque aqui, né? Veja que só dei um toque aqui para vocês, tá? Em relação a falei um pouquinho da tortura e tal, mas não é uma aula de tortura. Eu tenho uma aula de tortura top lá no YouTube. Você pode entrar lá, busca lá, tá? Só fica ligado na questão daquela aula, que aquela aula é um pouco, não é que é antiga, mas ela é antes de uma decisão do STF, né, recente, entendendo aí que no crime de tortura você deve cumprir a pena no regime integralmente fechado, né? Ali na questão ou melhor dizendo, desculpa pessoal, desculpa. Ele entende, né, melhor dizendo, o STF entendendo que deve iniciar no fechado, tá? Deve iniciar no fechado, beleza? Se contrapõe a uma decisão anterior, porque a decisão anterior é até com base no princípio da individualização da pena, né? Aquela questão que não há, assim, o STF mesmo dizendo, quando analisando lá a lei de crimes hediondos, uma questão que foi levada ao STF, ele diz o seguinte, olha, não, o legislador ele não pode determinar a pena que o apenado deve iniciar. Inclusive, isso aí ofende o princípio da separação dos poderes, porque quem tem que dizer o início da pena é o juiz falando, individualização da pena e tal. Aí chega mais à frente, o STF me dá uma decisão dessa, dizendo que na tortura o cara tem que iniciar no fechado, né? Então, veja que tem essa questãozinha. Eu vou dar uma aula, tá, da lei de tortura e a gente vai jogar duro. Pessoal, um abraço, beleza? Adelante focado, legal? Bacana? Tamo junto. Até a próxima aí, ficam com Deus. Não quer ir embora não. Ah, mais um aviso. Siga o prof lá, né? E lá no IG, lá, Ailton Zuc, no Instagram também, bacana? E meu grupo também de estudos lá no Facebook, Adelante Carreiras Policiais. Agora vai embora. Valeu, Camila. Fica com Deus aí vocês. Desliga.